Olá pessoal, vamos continuar mais um pouquinho aqui? Bom, hoje a gente vai ter que testar as rotas, né? Então vamos ter que testar o que a gente está fazendo. A gente vai criar algumas rotas e vamos testar. Para isso, a gente vai precisar de um programa que teste essas rotas. Quais são os mais famosos? Insomnia e Postman. E esse você, entrando num site, tanto de um quanto no outro, tem lá a instalação para o seu sistema operacional, é bem simples de usar. E também tem o Thunder Client. O Thunder Client, ele é uma extensão do VS Code. E eu particularmente gosto de usar ele quando é só para fazer testes simples de rota, porque ele já fica aqui no VS Code, eu não tenho que abrir e ficar mudando de tela. Então, é isso aqui, Thunder Client. Vocês vão lá no extensões, escreve aqui Thunder Client, aí vai aparecer aqui, você instala e ele já vai automaticamente aparecer aqui para você, que é esse flash aqui, ó, o Thunder Client. Aí aqui você tem as opções, né, de criar coleções e tudo mais. Eu criei aqui uma chamando Node.js para a gente testar as rotas. E voltando aqui para o nosso projeto, o nosso server continuará inalterado. Aí uma coisa interessante também, né? Eu estava fazendo alguns testes e a minha porta 3000 acabou ficando ocupada. E aí, ó, deu esse erro aqui. E quando dá esse erro de porta, basta você vir aqui e trocar. No caso, eu coloquei a 3030. E aí, aquilo lá que eu comentei com vocês, que dá pra só jogar no Google lá, ele vai te falar as portas principais aí que dá para utilizar para startar um servidor. E continua aqui o que eu já tinha documentado, que eu já tinha escrito aqui para vocês. Bom, indo para o nosso app, nosso arquivo principal, o que eu fiz de modificações, né? Eu resolvi criar outros arquivos para não deixar tudo em app, porque se eu deixasse tudo em app, ia ficar muito grande. E aqui eu preferi deixar só nossas rotas. E aí o que eu fiz? Lembra que na aula passada, né, no arquivo passado que eu estava demonstrando, o mock, que era um mock de nomes, estava dentro desse arquivo app. E aí eu simplesmente tirei ele, trouxe aqui para um arquivo chamado mock, coloquei e exportei. Então, quando eu declaro uma variável, né, eu declarei uma constante e coloco export, eu consigo utilizar em outros arquivos, em outros locais, o código. E aqui eu vim aqui e importei nomes para usar. Então, aquela rota que a gente tinha visto para listar, né, os nomes, eu venho aqui, ó, continua nomes, importei nomes, fiz a importação e ela continua funcionando. E aí, já entrando aqui para a gente fazer o nosso primeiro teste de rota, vamos ver se está listando de fato nomes, está listando o array, o nosso mock. Aí eu venho aqui em client, venho na minha coleção, aqui ó, dá para você criar, você clica aqui, dá para criar uma nova request, né, uma nova rota de teste, e aqui eu nomeei. Então, o que é isso aqui? É o barra nomes, que é o listar nomes, o get. Então, eu venho aqui, ó. Eu escolho o meu verbo, no caso é o get, né? Localhost 3000. No caso, eu vou mudar para 3030, porque eu acabei mudando a porta. E quando eu coloco isso aqui, ele traz para mim nossa lista de arrays. Então, basicamente, é isso aqui, muito simples de usar o Thunder Client e tá funcionando, o nosso servidor tá rodando. Aí, ok. Vou aqui tirar pra gente não confundir. Então, o que eu fiz foi isso, separei o arquivo, coloquei esse mock no arquivo separado e importei ele aqui para usar. E aí, antes da gente começar a testar as rotas que vai ter corpo ali, que a gente vai enviar um objeto no corpo da requisição, no body, a gente tem que fazer isso aqui, ó. A gente tem que... como é que eu digo? O Express, ele precisa entender que a leitura do corpo vai ser em JSON, né? Então, a gente precisa fazer esse parse, né? Fazer esse parseamento do corpo da requisição, porque senão vai dar um erro, vai vir vazio, enfim. Então, antes de a gente começar qualquer outra coisa também, a gente tem que fazer isso aqui, app.use express JSON. Pronto. Coisa simples, está fazendo o parse, né? Está fazendo aí a leitura do body, parseando para um JSON, e é isso basicamente.
Outro ponto para a gente se atentar antes de ir para rotas em questões. Eu deixei aqui um comentário aqui embaixo, que a gente vai usar agora os principais verbos da HTTP, que é os verbos que a gente está falando o que aquela rota faz, basicamente. Então, get, que é de pegar, e um exemplo de get é o que a gente acabei de mostrar para vocês ali, que é listar, por exemplo, aquele array, ou listar um usuário. Post é normalmente quando você envia, quando você insere um novo usuário. Put é quando você atualiza algum dado e delete é quando você apaga. Tem outros, mas os mais usados normalmente são esses aqui de API REST. Então, deixei esse comentário aqui e vale a pena dar um pulinho. Acho que eu deixei até aberto aqui, ó, na documentação da MDN e aqui, ó, HTTP Request Methods, ele explica todos eles. Então, vale a pena dar uma lida aqui para entender mais profundamente, mas deixei esse comentário aqui embaixo. E agora, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma rota em que a gente consegue ler, consegue ver pelo ID qual que é o usuário, né? Consegue ver o objeto, qual que é o usuário. Então, por exemplo, se eu colocar eu quero ver isso aqui. Se lá naquela rota eu colocar 3, eu quero ver isso aqui. E aí, o que acontece aqui? Para a gente fazer isso, a gente vai precisar de uma função auxiliar. O que são funções auxiliares ou utilitárias? São funções que a gente usa para conseguir chegar na finalidade que a gente quer, como o próprio nome já diz, né? E para isso, eu também separei em outro arquivo para ficar mais organizado e coloquei o nome de Commons. E aí, como é que foi feita essa função utilitária que vai chamar busca nome por ID? Porque aí a pessoa vai passar aqui nesse parâmetro, o que vem depois dos 2 pontos, o que vem depois da rota, a gente chama de parâmetros. Então, na rota, 2 pontos, aqui a gente chama de parâmetros. Aqui no Commons, eu fiz essa primeira função, que é uma função que exportei, né, o nomes, então, tá exportando lá, importei nomes, que é o array, e chamei aqui. O que eu faço? Basicamente, eu uso o método filter. O que esse filter faz? Lembrando que nomes é um array. Se ele é um array, ele busca, dentro desse array, aí eu coloquei uma variável chamada nome, ele busca que o ID passado seja igual ao ID que a gente tem dentro desse array. Então, ele está fazendo o quê? O ID passado aqui é igual ao ID aqui? Se sim, ele retorna o objeto. Então, é isso que a gente está fazendo nessa função aqui. E aí, eu exporto ela e importo aqui. Busca nome por ID dessa forma. Fazendo isso, o que eu preciso aqui para essa rota funcionar? Aqui, para ficar mais didático, eu coloquei const id igual rec.params.id. Então, tudo que está aqui é params. Se tivesse dentro da requisição, seria body. Então, body. Mas aqui é parents, aí eu coloco ponto .id, que é o ID que vai estar aqui. Eu coloquei ele numa constante e venho aqui e coloco o ID. Mas poderia muito bem pegar isso aqui e colocar tudo aqui. E aí, eu passo para a função esse ID. E aí, vamos ver se funciona no Tender Client. Então, eu venho aqui e criei uma nova request aqui, que é lista nome por ID. Então, lista nome por ID, eu vou trocar a porta novamente aqui, que eu troquei ali. E aí, tá barra nomes e coloquei o ID, vamos colocar aqui, sei lá, o ID 3. E o que acontece? Ele me traz o ID 3. Se eu colocar o ID 4, ele vai trazer também o ID 4. Correto? Então, a gente tem mais uma rota funcionando aqui, eu deixo também um comentário. Bom, dito isso, vamos passar para um novo verbo, né, que é o verbo post. E nesse post é para a gente criar um novo nome, um novo item ali para aquele array. O post, como eu digo aqui, ele envia, ele cria um novo usuário. Normalmente ele é usado para criar dentro de banco de dados, para criar em rotas assim, né? E aí, o que eu faço aqui? Como nomes é um array, eu uso o método push. Push é quando você quer inserir um novo elemento no array. Então, eu ponho .push rec.body. Por quê? Porque o body é onde a gente vai colocar os dados
que a gente está inserindo novo. Então, nesse caso aqui, nomes.push, rec.body, a gente vai testar na nossa rota ali. E aí, se der certo, eu vou enviar um status 201, que é de criação ok, cadastrado com sucesso. Ok. Aí, post, eu já tinha criado aqui, né? Eu tenho esse request criado aqui, mas antes disso, vamos ver aqui, listar todos os nomes para a gente ver quais os nomes que tem aqui. Então, ó, mais uma vez eu vou dar um get, então veja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, esses nomes. A gente vai inserir um outro nome, aí eu venho aqui e mudo para post, né, aqui no meu caso já tá. Vou mudar a porta porque eu mudei, mas a sua provavelmente não vai estar mudando, não vai ser alterada. Coloco nomes e coloco aqui, e aí eu envio. E ele diz cadastrado com sucesso. Se a gente vir aqui e listar os nomes agora e apertar send, bom, aqui ó, a gente tem o que foi inserido aqui. Lógico, a gente não está persistindo dados, então a gente está fazendo um teste e vendo aqui. Se a gente fechar e vir aqui e colocar listar nomes de novo, isso aqui vai sumir porque a gente não está persistindo dados, né? Então a gente tem que entender isso também. Então nossa rota de criação está funcionando, está tudo certo. Aí, ok. Agora, a gente vai criar uma nova rota, que vai ser delete, verbo delete, que o próprio nome já diz que a gente vai deletar algo daquele array. E aqui, a gente vem app.delete, que é o verbo, ponto nomes, a gente aqui passa um parâmetro, ponto id, a gente vai deletar pelo id. E aqui a gente precisa colocar esse ID se a gente quiser deletar, no caso, uma pessoa só. Se a gente não tiver esse ID, o delete vai deletar tudo. A gente colocar lá nomes e não tiver isso aqui como parâmetro na rota, no endpoint, vai deletar tudo. Então, eu venho aqui e coloco um const ID, rec.parents.id. Mais uma vez, isso aqui não precisaria, só para ficar mais didático. Onde tem ID, eu poderia simplesmente colocar isso aqui. E eu fiz uma nova função utilitária, uma nova função que está em Commons. Essa função, o que ela faz? Ela busca o ID, busca o index do ID. E por que a gente precisa de uma função que é basicamente igual a essa? Porque o ID, ele não é igual o index. A gente precisa buscar o index dessa pessoa. Porque se a gente pegar aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem um ID que começa com 1. Só que na posição do array, a contagem de um array, ele começa em 0. Então, a gente tem 0, 1, 2, 3. Então, o meu ID número 1, o index dele, a posição dele não é 1, é 0. Então, por isso que a gente tem que vir aqui, ó, e fazer esse find index. Então, ele procura pelo index do quê? Do ID que a gente está passando. E a gente faz basicamente o que a gente fez ali. O ID que está lá no parâmetro procura qual que é o index dele. E aí ele vai retornar para a gente o index. Bom, dito isso, a gente vem aqui e faz o quê? Eu fiz mais uma constante dizendo que o index ele vai ser dado por essa função, que aqui em cima eu importei e lá eu exportei ela. Então eu venho aqui, const index, busca index nomes e passo o ID que vai estar lá no nosso endpoint. Poderia pôr rec.parents.id? Sim, mas fiz isso aqui para ficar mais didático. Ok. E aí, o que eu faço? Eu faço um splice. O que é um splice? Um array, um método de array. Splice, basicamente, é você cortar o array a partir daquele lugar que você achou. Então, o index, ele vai achar a posição, e aí a gente vai passar o index e vai tirar ele mesmo. Passando um aqui, a gente tira isso da array. Então, a gente corta o array, tira a partir do lugar que a gente quer. E aqui eu estou devolvendo. Então, eu devolvo um status ok e coloco aqui uma mensagem de sucesso passando o ID que foi deletado. E aí, bora ver se vai funcionar ou não. A gente vem aqui em Tiny Client. Ó, criei aqui delete. Mas antes disso, vamos listar os nomes para a gente ver quais os nomes estão aqui. Então, ó, estão esses nomes. Vamos excluir o João daqui, vamos excluir o número 1.
Então, eu vou trocar a porta aqui, porque vocês não precisam fazer isso mais uma vez. Eu vou vir aqui e vou excluir e vou enviar. No enviando, ó, nome com ID número 1 excluído com sucesso. Se a gente vir aqui e listar de novo, o João, ele sai. Então, ele saiu. Então, nosso método de delete está funcionando. E aí, eu deixo comentado aqui, deixo comentado nas funções utilitárias também, o que está acontecendo, para ficar muito fácil, muito simples de ler, para quem está iniciando, entender o que está acontecendo. Então, basicamente, é isso que eu queria trazer nesse vídeo. E mais uma vez, lembrando que se não tiver esse ID aqui, ó, ele vai deletar tudo. Vamos testar? Tem um delete aqui, ó. Se eu não passo Aliás, não vamos testar isso aqui agora para não confundir. Deixa assim mesmo. E só lembrando, se não tiver o ID, vai deletar tudo. E aí depois eu volto com mais explicação e vou aprofundando mais. É isso. Obrigada.